Respostas de sábado, deixa eu ver que número que é, eu acho que já estamos no 279, eu não lembro exatamente qual é o resposta de sábado, se é 277, 278. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Então eu respondendo perguntas, comentários, críticas, sugestões, tudo sobre áudio, né? Som vintage ou vintage, como a gente chama. Então é assim que funcionam Respostas de sábado. Nós já estamos, como eu disse, na edição 278 e hoje plano de fundo aí vai estar com o meu básico aqui, né? Que é o meu Coringa, porque quando eu não tenho nada para mostrar, eu mostro aqui esse equipamento aqui mesmo, porque é o que dá aí, tá? Então você vai ficar vendo aqui uma plaquinha pendrive instalada no 850D, é o plano de fundo que a gente vai assistir aí hoje. Espero que não dê direitos autorais por causa da imagem, né? A imagem do YouTube também pega e começa a dar direitos autorais. Espero que não, tá? Então basicamente é assim que funciona. As pessoas fazem uma pergunta aqui, fizeram lá no 277 e agora no 278 eu vou responder. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo na quinta-feira à tarde, então se você fez uma pergunta no vídeo passado na sexta ou no sábado de manhã, eu não consigo te responder, tá? Então refaça a pergunta nessa edição aqui, que no 279, se o criador desejar, eu vou responder aqui para vocês, tá? Outro recado é que eu vou responder aqui a ordem, né, das perguntas. Quem me manda é justamente o YouTube, então eu tô pelo meu celular, e no celular quem manda a ordem aqui, talvez aí no teu computador esteja diferente a ordem das perguntas que eu vou responder aqui. Quem manda, quem faz essa ordem é o YouTube, correto? Correto? Então é basicamente isso. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ver vídeos aí de conhecendo, opinião sincera, dicas, lives, batendo papo, que mais? Histórias, comparativos, tudo sobre essa geração. Não esquece também de deixar o like para ajudar o vídeo. Vamos lá, vamos iniciar então. Primeira pergunta aqui, ó. F. Suzano. César, você já viu um amplificador polonês da marca Unitra, zerado igual aos nossos antigos? É muito top, valeu. Puxa, não vi, não conheço, nunca vi, nem eu nunca tinha ouvido falar. Vou fazer uma pesquisa aqui e vou verificar para ver o que é, como que funciona, tá? Mas realmente eu não conheço o amplificador. Continuando, Norton Luiz mandou um valeu demais. O Norton é membro do canal. Aqui nesse canal a gente tem um setor de membros, onde eu mostro vídeos de bastidores, dicas, sugestões. Será que o YouTube vai me bloquear o vídeo aí? Ó, o Norton mandou um valeu demais aqui, né? Só esse valeu demais do Norton já me ajudaria a nem ficar preocupado com direitos autorais aí. Se você tiver condições de deixar uma contribuição para o canal, eu agradeço. E o Norton, ele é membro do canal, vê vídeo de bastidores, dicas, sugestões e... tudo que bastidores, né? Tudo que eu posso postar lá no setor de membros eu coloco lá. Muito obrigado, Norton, valeu pela contribuição, tá? Continuando, mais um membro do canal aqui, ó, Mauro Fleck. Vamos lá, vamos ver aqui o que ele está dizendo, nosso amigo Mauro. Olá, César, concordo contigo sobre não recomendar equipamentos. Não tem como afirmar que X é melhor que Y. Depende de muitas coisas para saber qual é o melhor para cada caso. Um abraço. Realmente, eu concordo com você e comigo mesmo, né? Se você concorda comigo, eu concordo com você concorda comigo e assim vai, uma bola de neve. Mas o que acontece? É difícil eu chegar para a pessoa e falar assim, não, compre tal equipamento que para você vai ser supra-sumo. Eu não sei quais as caixas da pessoa, não sei qual é o ambiente que ele vai usar, como que ele vai usar, que tipo de música que ele escuta, né? E às vezes eu falo assim, não, compra, ainda mais, né, com equipamento antigo. Não, compra aí um Model 120. Dá um exemplo. Daí ele vai lá e procura o Model 120 e compra o Model 120. Mas ele comprou lá um Model 120 tudo ruim, baleado, ruim, não soube escolher. Então não adianta ficar dizendo assim, não, compre tal coisa, compre tal coisa. Não. Eu sempre falo que uma das primeiras coisas que você tem que avaliar na compra do equipamento é o estado de conservação. Então, César, eu deixaria de comprar, né, digamos assim, um PM5000 que o pessoal vende por R$ 2.500, tudo feio, tudo chave trocada, sabe? Eu deixaria de comprar um PM5000, que é um aparelho muito bom, apesar do aparelho pode estar bom ali, né? Mas ele pode estar mal conservado. Então eu não compraria por 2.500 um PM5000 mal conservado e compraria, sei lá, um
um Quasar por 2.500 zerado? Compraria. Compraria um 1450 por 2.500 zerado? Compraria. Então o que acontece? Eu dou preferência ao estado de conservação, você entendeu? Então cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada estilo de escutar música é um diferente do outro. Então é bem complicado fazer as indicações e o pessoal reclama que eu fico em cima do muro, mas é porque justamente eu não quero simplesmente dizer assim, não, a minha verdade é absoluta, compre aquilo que você vai se dar bem. Não, você tem que analisar, você tem que verificar, você vai ter que ver bem certinho quais são as coisas que são prioridades, né, que vão priorizar um equipamento aí para você, entendeu? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Satura, né? Aqui tem um tripode que dá para regular isso aqui, mas satura só na câmera. Aqui eu já baixei tudo, ó. A luminosidade da tela eu já baixei quase tudo, tá no 5 mais ou menos, vai até o 30. Para mim tá escuro, mas para vocês tá, né, a câmera infelizmente ela acaba estourando um pouco aí a iluminação, a luminosidade. Continuando, Galvão 1091, Grande César, valeu, muito obrigado por participar, por acompanhar os vídeos aí, meu amigo Galvão. Valeu, muito obrigado mesmo. Continuando, Agnaldo Salem. César, boa noite. Boa noite. Muito obrigado, né, por participar aí. Não mandou nenhuma pergunta. Continuando, Nelson Andrade. Esse tape é lindo. Bom, ele está falando do tape deck da semana passada, é um Akai 709D, que foi o nosso plano de fundo. Assista o vídeo da semana passada. Então ele está falando que aquele tape deck lá é lindo. Eu também gosto muito dele, né? Eu tenho um 760 que é muito melhor, mas os views dele é muito pequenininho, né? Então, realmente eu gosto daquele grande, o pessoal reclama que ele é grande e tal. Acho que até tem um comentário aqui, a gente vai ler já. Continuando, Mário Luiz Reis. Mais uma pergunta, que você fala a respeito das caixas Master 78 e qual o valor médio que vale com reforma para fazer nas madeiras? Obrigado. Cara, não tem como te dizer quanto vale. Pode valer 50 reais, pode valer R$1.000. Depende do nível da reforma que você vai ter que fazer. Então, se você tiver que fazer uma reforma da madeira, provavelmente você vai ter que mexer em alto-falante, Twitter, YouTube. Não pegue nós aqui no Too Limited aí, tá? Então o que acontece? Então você vai ter que ter, depende do nível, do que você vai ter que depender do que você vai precisar fazer nas caixas, né? Se tiver que recondicionar alto-falante, refazer divisor, acabamento, né? Então uma das coisas que pode desvalorizar uma Massa 78 é ela tá com o acabamento do Twitter, que é aquela gradezinha com aquelas perninhas quebrado. Então já desvaloriza. Ah, o acabamento do woofer tá quebrado. Desvaloriza. Entendeu? Tá faltando os botões do divisor. Desvaloriza. Ah, não tem as telas. Desvaloriza. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Não tem como você falar assim, isso vale X com defeito e vale Y funcionando. Não tem como. É impossível fazer isso, entendeu? Mas as Master 78 são uma caixa legais. Mas tem que ver exatamente qual é o nível, né? Tem que ver o que você vai fazer na madeira. Então você fala assim, não, eu quero uma restauração da madeira. Cara, o cara vai ter que ir lá, fazer a pintura na cor certa na frente, tem aquele rebaixo, aquela coisa que vem para fora, vai ter que fazer a madeirinha com lâmina, não com papel, não imitação papel, nem pintado, né? Isso é uma restauração. Agora, se você quer gastar pouco, aí você faz enchimento com massa ali, enche, cola, dá uma lixada e passa um papel, né? Imitando madeira, você vai gastar bem menos. Então, depende muito do que você quer fazer nas caixas, né? Continuando, F. Suzano. Fala, César, tem um deck desse em meu set. Ele está falando do 709, tá? Muito bom aparelho. O único problema é que ele é grandão. Não cabe no lugar do 750D, por exemplo. Valeu. Então, com relação ao tape deck lá, o Akai 709, a questão é que esses tape decks, né, eles não foram pensados em linha. Né, vamos dar um exemplo, aqui você tem um 850D, eu não sei nem se esse aqui é o 850D, não, é o 850D da Polivox. Só que esse equipamento aqui, ele teve o painel alterado, né, então você tem lá o 150M, que é o mesmo aparelho, só que o painel foi alterado, para poder fazer conjunto com o Polysystem, né, 150M. Então, se você comprar um 150M e quiser colocar numa linha 5000 com alça, esse aqui tem alça, não vou mexer na câmera,
não dá, você vai ter que cortar o painel. Eu já mostrei aqui no meu canal um 150M com o painel cortado. A pessoa cortou o painel, para quê? Para poder enfiar uma alça nele. Então, quer dizer o quê? Não era o tape apropriado, você tinha que ter comprado um 850. Aí você coloca a alça como eu coloquei nesse aqui. Agora, se você pegar um 150M, que é a mesma coisa, o painel é alongado, né? Então, esses equipamentos dos anos 70, eles não foram pensados, né, em um conjunto system, certo? Porque você tinha lá os receivers e tudo mais, os tape decks de mesa. Depois, quando começaram a fazer os frontais não tinham uma padronização, né? Então, se você fala assim, puxa, César, eu queria colocar um deck no mod 160. Cara, o 3500 não dá, ele também não é padrão, porque não tinha esse tipo de padronização na época. Depois, com o tempo, é que eles foram fazendo os system, quer dizer o quê? O receiver igual, do mesmo tamanho, você entendeu? Então por isso que eles são fora de padrão. Ele não foi feito para um system, ele foi feito para uma montagem, né, de um equipamento que não se pensava exatamente em um system completo, você entendeu? Então por isso que ele é grandão, tem acabamento de madeira. Eu não sei se essa versão existe sem o acabamento de madeira, certo? Mas tem os Technics que tem caixa de lata e caixa de madeira. Aquele ali tem a caixa de madeira. Então os Akais dessa geração, eles não foram feitos exatamente para system. Por isso que ele é grandão, fora de padrão, né? Márcio Santos, olá! O Márcio Santos é membro do canal, agradeço de coração também. Muito obrigado pela participação. Os membros que estão levando esse canal para frente, tem interesse em virar membro, clica ali, paga uma mensalidade por mês, assiste alguns vídeos lá e tem pelo menos a consciência tranquila que está ajudando o canal aí a se manter. Muito obrigado. Olá, a respeito do Tape Deck 709GX, que é o que aparece no vídeo passado. O knob do output parece ser da linha Polyvox, exatamente, né? Lá no vídeo passado eu falei assim, ó, esse aparelho aqui tá aqui, parece ser 100% original, mas ele tem um detalhe que não é original dele, certo? Eu tava na procura do botão certo para pôr lá, mas infelizmente não acha, difícil, certo? E daí eu perguntei, se você tá vendo qual é o problema aí, responde. E o nosso amigo Márcio Santos notou lá, né? Já percebeu que o botão do volume daquele aparelho é esse botão aqui, ó. Por coincidência, é exatamente esse botão aqui do 850D. Então é um botão que eu tinha sucateado, que eu fui lá e peguei e pus lá, porque quando eu comprei aquele aparelho tava faltando aquele botão, né? Então é bem complicado, mas é isso mesmo, o botão do volume não é original lá, isso que é bom. E eu às vezes faço esse tipo de incentivo, quer dizer o quê? César, o que tem de errado nesse 850D? Vou deixar aqui para vocês falarem. Não vou deixar porque senão, né, acumula muita pergunta ali. Mas o que tem de errado nesse 850D aí? O que você está vendo de errado? O que você observa de errado, né? Pô, não tem nada de errado. O que tem de errado? Tem que ele não toca mais fita, ele toca a plaquinha, né? Então, o que eu quero dizer é que você tem que estar observando, sempre analisando as fotos para tentar identificar algum problema. Inclusive, vou fazer até uma reclamação, né, com os membros desse canal. Se você é membro desse canal e não viu, puta, Snap, complicado. Se você não viu se não assistiu o vídeo lá que eu coloquei 2 equipamentos que estavam à venda, top de linha da Gradiente, lá no Senhor de Membros, né? Eu mostrei um anúncio do equipamento à venda, e eu falei assim lá, ó pessoal, tá vendo esse equipamento aqui, tal, a pessoa não tá avisando que tem um defeito grave, isso lá no Membros, tá? E perguntei pros membros aí, o que você tá vendo de grave? A maioria das pessoas foi no mais chamativo. Ah, os botões são trocados, César. Os botões do P1 são trocados. Puta, já disse qual é o aparelho, né? Bom, os botões estão trocados lá, mas não é o botão é de menos naquele aparelho. Volte lá no vídeo que eu mostrei e eu mostro com ênfase ainda, ó, olha o que tem de errado nesse aparelho aqui. Tem uma coisa super grave ali que não está nem sendo dita pelo vendedor, nada, que se você não for 100% observador, você compra. Ah, vou comprar esse aparelho aqui, vou comprar. Beleza, comprei. Chegou na tua casa, vamos falar. Tá amputado, né? Então vai lá agora e olha de novo a foto, o vídeo do equipamento, você que é membro, e me diz qual é o problema do aparelho lá. E aí ele, pô, mas estava assim, não sabia, não sei o que. Como você vai fazer? Vai devolver o dinheiro? Quem vai devolver o dinheiro? Você vai devolver o dinheiro? Quem vai devolver o aparelho? Dançou, cara. Então o que acontece? Você tem que estar observando. O vendedor não vai te dizer, ó, esse botão tá trocado,
que nem lá no 709, esse botão tá trocado, tá faltando aqui uma serigrafiazinha aqui, tá com um detalhezinho, tá faltando um botãozinho aqui. Só que o cara não vai te falar isso, você que tem que ir lá e olhar e ver que tá assim. E aí confirmar com o vendedor. Então, o meu medo daquele equipamento lá, que inclusive já foi vendido, é que quem comprou não se atentou aos detalhes, fez o Pix para a pessoa com o valor do frete, vai receber o equipamento na casa dela, vai olhar, vai começar a analisar, e aí quando o aparelho estiver lá, é que ela vai perceber que está amputado o aparelho. E aí? Como é que vai fazer agora? Vendedor, você não me avisou que estava amputado? Ah, não, esse aparelho tem 40 anos, o que você queria? Queria que tivesse zero? Quem vai devolver o quê? Você vai devolver o dinheiro? Você vai devolver o aparelho pro cara te devolver o dinheiro depois? Ou você devolve o aparelho pro cara te devolver o dinheiro? Ou o cara te devolve o dinheiro para depois você devolver o aparelho? Dançou, negão. Dançou, você entendeu? Não percebeu lá o problema e não foi atrás do vendedor para ele te falar tudo que é verdade? Dançou, entendeu? É uma opção, certo? É uma opção. Pode ser que a pessoa que comprou esteja ciente do problema lá. Pode ser, pedir um puta desconto, né? Claro que com aquele problema teria que o valor cair lá para baixo. Então, se a pessoa ofereceu lá embaixo pro cara e viu aquilo, beleza. Mas a chance de alguém ter comprado no impulso, não, quanto você quer? Eu vou te pagar 1.500, tá? E achou que era só restaurar o painel e só trocar os botões. E não é, cara. Ali vai dar um BO, vai ter que comprar um painel novo praticamente. Puxa, eu já não podia estar falando muito sobre isso, né? Vamos lá. Mas o nosso amigo Márcio Santos notou lá qual é o problema. Óbvio, né? Márcio Santos já tá ligado aí, já sabe analisar muito bem. Tem, inclusive, ele falou que o outro aparelho que tá junto lá tem detalhes também que eu também não tinha percebido. Então, resumidamente, cara, você tem que saber, você tem que conhecer o que você está comprando. César, quero comprar um 850D. Eu vou lá, vou assistir 20 vídeos dos 850D, vou ver fotos, vou ver o catálogo para ver como que ele era e tal, para na hora de comprar um equipamento saber tudo, não ser enganado ou não ser tapeado aí por alguém que não fale que tem alguma coisa errada. Ah, César, não me interessa que esteja errado. Ah, César, eu não me interessa que tá com o botão trocado, vou comprar assim mesmo. Aí paga o preço cheio, né? Tipo, pagou o preço que vale com o botão trocado. Beleza. Aí um dia ele chega assim, César, tem um aparelho aqui, ó, vamos lá, 850D. Exemplo, comprei lá com todos os botões trocados, tudo botão de plástico de 3 em 1. Ah, mas você não liga pra mim. Beleza, não liga, ah, não é original, não é, mas não ligo, tá bom, beleza. Aí um dia ele chega assim, César, tem um 850D aqui, ó. Quer trocar pelo Technics, que tá aqui embaixo? Troco, me volta tanto, beleza. Então tá bom, tá fechado, então me manda fotos do 850D. A hora que ele mandar fotos, eu falo assim, não quero, pra mim não interessa. Mas por que, César? Qual é o problema? Tá com os botões trocados, pra mim não serve. Então você entendeu? Procura comprar o aparelho original, porque vai servir para você e vai servir para alguém que seja exigente lá na frente quando você for passar o aparelho para alguém, você entendeu? Complicado. Vamos lá. Pergunta. Teste cego. Como saber se um amplificador tem os transistores originais só de ouvidos? Impossível, né? Eu acho que é impossível. Não existe como você escutar um equipamento e chegar e falar assim, não, olha, o timbre do agudo do aparelho é diferente não tem como. Eu acho que é impossível, né? A não ser quando o aparelho esteja totalmente modificado. Vamos dar um exemplo, Trans 60. Eu tinha um Trans 60 anunciado aí, que é a mesma coisa. A pessoa não mostrava a parte interna. Quer dizer, não falava do que tinha na parte interna, mas tinha foto. Então, Trans 60 maravilhoso, original o cara não falava, mas Trans 60 maravilhoso, tal, clássico de época, fotos, ia olhar por dentro, já não tinha mais nada daquele dissipador, não tinha nada, tinha uma plaquinha de 200 do ml lá dentro, você entendeu? Aí talvez você consiga identificar, não, tem alguma coisa errada, esse Trans 60 tá mais fraco, né, tá tocando diferente, aí talvez sim, mas tipo, só o transistor trocado, eu acho que não tem como não, meu amigo, por ouvido não tem como, tem que ir lá e olhar mesmo e analisar internamente. Grande abraço, vamos partir pro próximo aqui, vamos ver. César, um PM5000 no ano de lançamento, zero, na época, você sabe quanto custava? E hoje, um aparelho de 40 anos e poucos, anos bonito, custa na faixa de 4 mil. Minha dúvida, esse depois de 40 anos está o valor de zero nos anos 80? Valeu, grande abraço.
problema não é preço, né? Não é o valor o problema, né? Não é a quantidade. 4 mil. Daí as pessoas falam assim, não, então quanto que valia lá em 1980? Aí o cara vai lá, faz a conta, né? 4 mil reais, quantos mil cruzeiros valiam em 1980? E aí, não, deu R$ 1.000. Só que a questão é a seguinte, que em 1980, talvez R$ 1.000 você comprasse muita coisa, né? Então, se você for pensar, vamos pensar assim, você tem R$ 50, certo? Tenho R$ 50 aqui. Beleza, mas quando lançaram o real, hoje eu tenho R$ 50, se eu for no mercado, eu trago um pão, uma mortandela e um leite. Certo? Mas quando lançaram o real, se eu tivesse 50 URV, cara, eu quase comprava uma moto com isso. Você entendeu? Com 50 URV, cara, era a maior nota que existia, era 50 URV. Você entendeu? Então não tem como você dizer assim o preço. As pessoas fazem simplesmente o cálculo do valor, do número, né? E não pensam no que valia. Então, como fazer, César, para poder saber exatamente quanto valia o equipamento na época? Bom, o primeiro problema é que na época o dinheiro se desvalorizava muito rápido. Então, o que valia 3 mil cruzeiros, né, em uma semana depois já valia 5 mil cruzeiros. Então, como é que você vai pegar uma revista, digamos, vou pegar uma tabela de preço. Vou pegar uma tabela de preço aqui, ó, no mês X, no mês maio. Mês maio está marcando 5 mil cruzeiros um PM. Beleza. Então vamos fazer esse cálculo. Só que, cara, naquela época a moeda mudava muito rápido. Então 5 mil cruzeiros, olhei na revista 5 mil cruzeiros, vou na loja. Já não é mais 5, já é 5.600, 5.800. Aí tinha o ágio, né? Porque não tinha equipamento, aí o lojista que tinha cobrava ágio, né? Umas histórias, né? O Corsa, né? Eu gosto de histórias. Então o que acontece? O Corsa, quando foi lançado, pessoal, qual era o preço de lançamento do Corsa? Corsa 1994, primeiro Corsa, né? Carro moderno, tal, tipo, porra, totalmente um design substituindo o Chevette, né? Então substituiu o Chevette pelo Corsa, né? 94 e tal, design e tal, 1.000, econômico e tal, não sei o que. Lançamento, preço de tabela, 6 mil. Só que tinha fila de espera para comprar, bicho. Então se você fosse querer, não, eu quero comprar um agora, o lojista fala assim, não, eu consigo um para você por 7. Então você entendeu? Então, se você não conhece essa história, você vai chegar e falar assim, não, um Corsa valia 6 mil lá em 1994. Só que com 6 mil reais, você não comprava um Corsa em 94. Porque se você quisesse comprar em 94, no primeiro ano de lançamento dele, você tinha que pagar ágio, tinha que pagar 7 mil, 8 mil. Você consegue entender? Então, não tem como a gente saber exatamente. O que a gente tem que fazer é pegar um preço, uma oferta de época mesmo. Então, exemplo, como que é o certo? Pegar quanto vale no PM5000 em maio de 1982. O PM5000 vale, digamos, 5 mil cruzeiros. Quanto que você pagava em um Fusca, né, que seria o carro básico da época, mais barato, em 1980, maio de 1980? Pagava 15 mil. Então, quer dizer o quê? O carro mais barato, o aparelho custava 1/3 do carro mais barato. Então, se você fizer o cálculo hoje, qual é o carro mais barato que se compra hoje? O Kwid por 70 mil. Então, faça o cálculo aí, 1/3 de 70 mil. Você entendeu? Então, não dá para simplesmente pôr os números na mesa, pôr os números no papel e dizer exatamente quanto vale. Não tem como, é bem difícil mesmo. Claro, eu estou complicando as coisas, né? Tem gente que fala assim, valia isso, pronto. Não, eu estou tentando analisar todos os parâmetros, todos os lados, as vertentes, as variantes, né? As TLs, as Brasílias. Então é difícil mesmo calcular o preço, cara. Deixa eu ver o que eu parei aqui. Ivan Rocha, poderia comentar sobre o tape deck Yamaha Natural Sound KW132? Não conheço. Provavelmente equipamento dos anos 90. Realmente esse aí eu vou ficar te devendo. Realmente não tenho nada para dizer sobre ele porque eu realmente não conheço. Desculpa aí. Continuando, Mário Luiz Reis. Boa noite. Hoje, fim de domingo, colocando para funcionar meu tape deck Gradiente CD3500, parado há mais de 4 meses. Tudo uma maravilha, mas depois de alguns minutos, o canal esquerdo começou a cair e voltar do nada. No começo, por alguns segundos, depois por minutos, né? O que poderia ser?
Se alguma coisa que dá para consertar sem precisar ser um técnico, tenho uns 40 aparelhos, mas nem todos funcionam 100%, prefiro eles perto de mim, do que esperar meses da boa vontade de um técnico, mesmo tendo alguns como meus amigos. Será que me entende? Valeu! Sim, te entendo perfeitamente. Eu tenho equipamento meu num técnico que já está há 2 anos. 2 anos e já penso em ir lá e buscar do mesmo jeito que eu levei. Ou às vezes até pior, né? Então não dá, né? Com certeza, vocês sabem que quem acompanha meu canal sabe que eu sou a favor do faça você mesmo, né? Um equipamento seu na sua bancada, certo? Com certeza vai ser mais bem tratado do que numa bancada, né? E o pior de tudo é isso, né? Às vezes a pessoa tem um aparelho com um defeito bobo e leva pro conserto, pro cara, né? Fica 3 meses lá consertando. E às vezes você mesmo poderia consertar. Cara, isso não é só com equipamentos, né? Cara, eu tive um problema com o meu carro e agora eu falei assim, cara, como eu queria consertar eu mesmo, cara, você entendeu? Eu tava assim, não, eu vou consertar. Mas fico pensando, puta, vou gastar 5 horas, né? Sendo que o mecânico pode ir lá e gastar 1 hora ou meia hora. Às vezes não, né? Às vezes, cara, é bem difícil, né? Então eu sou a favor do faça você mesmo. Sempre fui a favor do faça você mesmo. No teu caso, você tem que ver o que tá falhando. Você dá o play e ele falha o VU, o áudio continua, ele falha o áudio, né? Então, como ele falha o áudio, mas não falha o VU, você entendeu? Ele falha o VU e cai o áudio, ou ele falha só o VU, o áudio continua, ou qual é a opção aí? Por quê? Porque, ó, uma das coisas que você pode fazer é limpeza no potenciômetro de volume, ó. Aqui não tem volume, ó. Você percebeu que ele não mexe no VU? Então, se for só o áudio e não for o VU, você dá uma mexida aqui, ó. Limpeza nessa chave, limpeza nas chaves ali que é no 3500 que ele apertar. Então você tem que fazer uma limpeza ali, faz uma limpeza na chave de gravação. Como assim, César? Pega uma fita velha, põe ali, aperta o pause e fica apertando o REC várias vezes para a chave ficar trabalhando lá dentro. Pode ser, você entendeu? Vou ter que emendar o vídeo aqui. Defeito comum que às vezes dá, talvez nesse equipamento aqui, é na chave aqui, ó, de linha. Olha lá, ó, você viu? Parou, ó. Por quê? Porque eu acionei o microfone, ó. Então essa chave de linha aqui, ó, é que vocês não estão vendo, né? Mas o 850D tem uma chave de linha aqui, certo? Que às vezes dá mau contato. Então tenta fazer uma limpeza em todos os potenciômetros, em todas as chaves. Faz o sistema do REC, play, né? Faz o play também, porque se eu não me engano, quando você dá o play, ele aciona uma chave para acionar. Então faz o tipo, parou o canal, beleza. Solta o play bem devagar e vai apertando o play bem devagar assim para ver se ele não volta. Daí firma, sabe como? Para tentar descobrir aonde é o mau contato que está falhando esse canal, né? Porque se fosse algum componente ou algum cabeçote ruim, alguma coisa assim, ele nem tocava o canal. Quando é intermitente, a chance de ser um mau contato em alguma das partes é bem maior. Alberto Souza. Olá, César, parabéns pelo trabalho, obrigado. Com relação à troca de componentes, o recap geral também não concordo, mas capacitores acredito que vale a pena trocar, já que é possível conseguirmos os de alta qualidade, pois são vendidos nas lojas da Famel, DigiKey, Mouser e outras. Nessas lojas compramos os originais Nichicon, Rubicon, esse que não conheço, nunca vi, Vichay, Chimicon, mas claro, o custo é maior, por conta da importação, mas acredito que vale a pena. Para mantermos o hobby, o pior não é nem comprar os equipamentos impecáveis em aparência, e sabermos que a manutenção é o mais importante para o seu pleno funcionamento, tanto que uma manutenção básica não sai por menos de 2K, 3K, com um técnico de qualidade e especializado em aparelhos vintage. Cara, aqui eu poderia ficar falando 20 minutos, né? O que acontece, né? Primeiro, assim, concordo que a gente tem que pôr os componentes de alta qualidade, mas eu não confio nem nos componentes novos de alta qualidade, porque, cara, é aquilo, né?
Quando você vende muita coisa, exemplo, não quero mais, eu já falei isso 1000 vezes aqui, eu não quero o chinês, não quero chinês, não quero chinês. Aí o chinês percebe que você só está comprando japonês de boa qualidade, o que acontece? O chinês vai lá e vai começar a falsificar. Você entendeu? Então tudo aquilo que fica em ênfase, que fica vendendo, que tem procura, a falsificação é maior. Quantos iPhone falsificado você vai encontrar? Muito, porque todo mundo quer. Você entendeu? Então quanto mais as pessoas quiserem esse tipo de componente, mais você vai encontrar falsificação. E por mais que você compre nessas lojas, cara, o lojista, eu tenho um caso de um canal que eu não vou citar o nome, que é amigo meu, na verdade, né? Só não vou citar o nome porque é uma coisa errada lá, uma coisa que aconteceu com ele. Ele foi lá, comprou um lote de transistor de uma loja famosa, e daí comprou, chegou lá, não, isso aqui é falsificado, devolveu, você entendeu? Por quê? Porque o cara não tem controle, você entendeu? Tipo, o cara compra lá o estoque, você acha que ele vai verificar um por um para ver se é de boa qualidade, não é? Então, aí você paga caro. E aí tem aquele outro ponto, né? Exemplo, eu tô vendendo aqui um monte de transistor, sei lá, Xing Ling, não vende mais, ou vende por R$5, mas os caras pagam 25 em transistores de boa qualidade, eu vou procurar esses. Aí o cara não entende nada, acaba comprando pirata, falsificado, pondo lá e vendendo por 25. Então, onde eu quero chegar? Preço de componente não quer dizer que ele é original, não. Você entendeu? Por quê? Porque o cara pode botar 25 pau num falsificado. Por quê? Porque vê que tá vendendo por aquela marca por 25. Só que ele não sabe comprar, acaba comprando, pondo lá por 25. Cara, desculpa, eu não confio em porcaria nenhuma que se faz novo, não confio em nada feito novo, tudo pode ser falsificado, tudo pode ter... pode não ter passado por controle de qualidade que era passado na época. Então realmente... na minha opinião é o seguinte, faz manutenção, quer trocar capacitor, troque. Mas equipamento que está morto já, que já está parado. Está funcionando? Está funcionando aqui, ó. Tudo certinho. Mas César, tem capacitor com 40 anos aí dentro. Deve estar com o áudio ruim, deve estar danificando alguma coisa. Dane-se, para mim tá bom. Meu ouvido tá perfeito, certo? Agora, eu não vou mexer aqui no capacitor de 40 anos, não, vamos fazer recap. Aí vou lá, não, quero comprar capacitor Nichicon, vou importar do eBay. Vou gastar uma fortuna, vou dar dinheiro pro Andrade, vou dar dinheiro pra Janja, vou dar dinheiro pra todo mundo. Vou lá, gastei lá R$1.000 em capacitor. Mas eu não tenho certeza de ser capacitor de boa qualidade. Infelizmente não, como é que eu vou saber? Ainda mais de um produto que você não está acostumado a pegar na mão. Se é um produto que você está acostumado a pegar na mão, você percebe quando um é falso, quando não é. Se você põe um falso e um original, você pegando na mão, você consegue perceber. Cara, eu poderia pegar uma peça aqui, exemplo, peças de bicicleta, tá? Pedal flip, que a gente chama, que é aquele que você encaixa o pé assim, sabe? Então, a maior falsificação de Shimano é de pedal. Você entendeu? Então, exemplo, como é que eu vou comprar um pedal? Nunca vi um pedal desse na minha vida. Vou comprar um pedal pela internet. Chegando aqui, como que eu vou saber se é falsificado ou não? Por quê? Porque eu nunca vi um original. Como é que eu vou fazer a comparação? Então é muito mais fácil você ir num lojista que sabe, né, qual é a comparação. Mas tem muito lojista que vai vender o falsificado para você por preço de original, dizendo que é original, mas nem ele sabe o que é falsificado ou não é. Então você olha, e outra, você olha a qualidade da falsificação desses pedal aí, cara, é absurda. Você entendeu? Pro cara saber que não é falsificado, cara, hoje para você não saber, para você ter certeza que o troço não é falsificado, eu teria que... Para mim, ó, César, eu sei que você é chato, você é chato com esse tipo de coisa. Como que você compraria alguma coisa e me dizendo que não é falsificado? 100% de chance que não é falsificado. Sabe como? Eu vou lá na fábrica da Shimano no Japão, certo? Vou ver lá a fábrica, a linha de montagem, vai sair o produto ali, ó, na linha de montagem, vai passar pelo controle de qualidade, eles vão colocar na caixa e eu vou pegar. Agora eu tenho certeza, não é falsificado. Ah não, César, mas vai passar pela linha de montagem e você vai pegar lá na recepção, lá do outro lado, lá fora. Já não tenho certeza se é original ou não. Você entendeu? Quer dizer o quê? Isso não pode sair da minha vista, eu tenho que estar olhando ali, não, é original, saiu da fábrica, o japonês meteu o prego ali, então é meu, então é original. Se eu não ver isso, sinto muito, mas não tem como saber se é original ou não. Então fica difícil de fazer manutenção em equipamentos assim, né? E pior ainda, gastando uma fortuna. Exemplo, se capacitor de Nichicon, se conseguisse comprar no eBay, pelo preço que está no eBay, com frete justo,
e sem de valor de importação, beleza, eu compro de um vendedor, depois compro de outro, até acertar um vendedor que vende coisa boa. Mas você já imaginou você comprar com um capacitor com um frete absurdo, pagando 100% de imposto, e ainda tem que ficar escolhendo, comprando de vários vendedores até achar o bom? Você é louco, sem chance. Eu prefiro o meu aqui com 40 anos de idade aqui dentro. Né? Então é isso. O que mais se perguntou aqui? Técnico especializado, cara, e aí é outro problema, né? Técnico especializado. Exemplo, né? Você tem um técnico que é especializado, cara, é difícil, cara, bem difícil. Tem cara que diz que é especializado, né? Não é porque trabalhou na Gradiente, na Polivox que... Bom, tudo bem. Aí você tem aquele técnico que você sabe que é quente. O cara mostra, ó, fiz isso, troquei. Porque sim, tem aí pessoas no YouTube e tudo mais que fazem serviço que mostram cada detalhezinho. Aí sim, né? Mas aí vem um técnico que é meia boca e olha lá e fala assim, pô, o cara tá fazendo um vídeo lá, tá cobrando R$2.000 para consertar, eu também faço, eu vou comprar 2.000 também. Só que em vez de desmontar a chave, que nem ele desmonta para montar ali, isso aí é bobeira. Para que ficar desmontando a chave e limpar peça por peça? Para que ficar tirando todos os componentes, limpando a placa? Isso aí não, isso é besteira. Eu vou simplesmente ali dar uma gabiradinha, vou limpar ali a chave sem desmontar mesmo, jogo no álcool aqui e vou cobrar o mesmo preço. Você entendeu? E a gente cai naquele outro ponto. O que é uma revisão geral? Qual é o nível da revisão geral? É só uma passada de olho e um desengripante nos potenciômetros? Ou é desmontar, verificar tudo? Não dá, cara. Não dá para confiar. Você entendeu? É bem complicado. Daí você fala assim, César, então tudo bem. Eu vou mandar para aquele cara que faz vídeo, que desmonta tudo, não sei o quê. Pode ir lá. Vai ficar 1 ano teu aparelho lá esperando para ele mexer. Porque um equipamento desse daqui para fazer uma revisão vai 1 mês. Então, imagine quantos que ele tem lá, até chegar na tua vez. Daí, né, eu prefiro o meu equipamento aqui com 40 anos de idade, capacitor velho aí mesmo. Continuando. Marcelo Guimarães. Estava lembrando de algo que comprei no Japão, que a maioria das pessoas nunca viu, é um apagador de fitas cassete Sony BE100, que apaga normal, cromo e metal, e fica igual virgem. Ele tem 2 botões, sendo um só para bobinar a fita para frente e acionado o botão Eraser, ele apaga todos os 2 lados enquanto avança a fita. Lá dentro é um motor e uma polia e placa de circuito de apagamento dos LEDs e chaves de acionar ele. Apaguei fita de 60 minutos, 3 minutos. De 90 minutos, 4 minutos e 10. 120 minutos em 5 minutos. Nunca vi, deve ser uma coisa interessante e tudo mais. O bacana é a rapidez, né? Por quê? Porque você falou que, como ele apaga dos 2 lados, provavelmente é um cabeçote full, né? Então ele apaga. Como você está apagando e não gravando, não importa se a fita está indo para cá ou para cá, né? Então, tipo assim, a fita tem lá, um lado vai, um lado volta. Se você pôr para apagar aqui, você vai ter que fazer um lado voltando apagando e outro lado indo apagando, certo? Provavelmente é um cabeçote full, né, um cabeçote com os 2 lados ali apagadores, e a fita indo no mesmo sentido, ele já apaga um e apaga o outro, né? Não importa o sentido, porque está apagando, você não está injetando áudio. Então é fácil, e com certeza ele apaga mais rápido, porque em vez de você usar no play, porque você tem que ter uma rotação, né, para poder injetar o áudio na hora de uma gravação, ele com certeza faz rápido, porque não tem áudio, então pode ser rápido, né? Eu posso pegar um deck desse daqui e montar um apagador. Simplesmente põe a cabeça apagadora, tiro a cabeça coisa, faço o motor girar ali 1000 vezes mais rápido, beleza. Só que daí, no caso de um tape deck desse, tem que ir para frente e para trás, né? Porque a cabeça apagadora... Não, posso emendar uma cabeça na outra ali. Não dá, porque não tem como, mas teria que fazer o auto-reverso, né? Então é isso, né, cara? É interessante e tal, mas... na minha opinião, César, esse tipo de aparelho pode apagar a fita melhor do que o apagador de um deck normal? Na minha opinião, não, né? Porque não tem o que é apagar a fita. É simplesmente você desmagnetizar ela ali. Então ela tem uma informação, esse apagador ele tem que fazer, esse apagador que tem no tape deck tem que fazer o serviço que esse teu faz, certo? Se ele não fizer, não vai gravar em cima. Você entendeu? Então a diferença mesmo é a rapidez, porque ele vai fazer isso muito mais rápido e não precisa ficar indo e voltando, né? Mas vai pagar melhor ou pior? Não,
Ambos os equipamentos vão apagar do mesmo jeito. Mas é interessante, uma peça interessante. Eu realmente nunca trabalhei, nunca vi uma peça dessa. Provavelmente, né? Sei lá, uma peça para, sei lá, para o profissional, estúdio, alguma coisa assim. Professor MS Haroldo Ribas. César, boa noite. Já teve algum tuner modelo 16 que pira o display numérico depois de horas ligados em dias quentes? Os T2 não têm esse problema. Todos os meus modelos 16 apresentam esse defeito. Será que é o chip do display? Bom, então assim, o módulo 16, ele... Cara, eu não sei se existe alguma diferença na parte eletrônica do módulo 16 para o módulo do T2. Eu acho que não, é o mesmo equipamento. Então, provavelmente o teu 16 deve ter algum problema ali, sei lá. Não sei, realmente não sei te dizer, entendeu? Teria que passar o integrado do T2 para o 16 para fazer um teste ou alguma coisa assim, né? Então, eu realmente nunca tive problema no módulo 16. Já tive problema com o módulo 1660, que é basicamente a mesma coisa no visor. Então, já tive problema com o 1660 no visor, entendeu? Mas é curioso você ter só o problema no módulo 16. É bem curioso mesmo, né? Continuando, Dark Sun. Olá César, adquiri um par de caixas Master 78. É um falante, já era, tá travado. E agora, qual falante você recomenda? Não é melhor já comprar já um par de falantes novos? Que acha? Vou montar e revender. Bom, comprar falante novo eu não compraria, né? Eu pegaria os alto-falantes originais e mandaria recondicionar, né? Então o Massa 78 é uma caixa legal, tudo mais, né? Eu vou ser bem sincero, o Massa 78 é muito cheio de firulagem, né? Tem uns acabamentos ali e tal, mas se você pegar uma DS40, uma de System DS40 é a mesma coisa, né? Só não tem o divisor ali, essas coisas. Mas como você está falando que os alto-falantes estão travados, eu mandaria recondicionar os alto-falantes ali. Mesmo que fique preto, eu mandaria recondicionar. Continuando, Florida Today, nosso amigo aqui, valeu, muito obrigado pela participação. César, o que você acha de ser usado um vídeo VHS estéreo Hi-Fi como substituto de deck, de rolo? Lembrando que o Hi-Fi tem as cabeças de áudio rotativas, diferente dos VHS estéreo, onde as cabeças de áudio são lineares. Bom, aqui nós vamos ter que entender aqui uma cronologia, né? Porque você tem fita de rolo, né? Aí tem os cartuchos, que seria o compacto, né, do rolo. Depois inventaram os cassetes, que daí já é diferente e tal. Então o que acontece? O rolo, ele também evoluiu, né? Então se você pegar os primeiros tape deck de rolo, eles são de uma maneira. Depois os deck de rolo mais profissional já tem fita maior, já grava em mais pistas e tudo mais. Tem uns tipos de cabeça superior e tudo mais. Então você fala assim, substituir um VHS por um deck de rolo de primeira geração, daqueles lá de trás, poxa, com certeza. Porque um videocassete Hi-Fi que seja dos anos 90, né, ele é a tecnologia porque é a mesma coisa, né, são fitas, só que a única diferença é que ali tem arquivo de imagem e tem mais cabeças ali e tudo mais. Então um videocassete, ele é a aprimoração de um deck de rolo. Se você pegar um deck de rolo que não sei se existe alguma coisa dos anos 90 super profissional, talvez ele tenha a mesma qualidade de você gravar num VHS. Agora, qual é a vantagem então do VHS, César? Né? Se você está falando que existe deck de rolo com a mesma qualidade de áudio de um VHS. Qual que é a vantagem do VHS? Que um VHS Hi-Fi estéreo, hoje, pelo menos, mesmo que seja na época, não era tão caro. Lá nos anos 2000, de graça. Hoje, talvez você pague um pouco mais. Mas você vai pagar quanto? Não sei nem quanto que tá os VHS, tá? Mas chutando, que você pague R$1.000 num VHS funcionando perfeitamente. Quanto você vai pagar num deck de rolo com a mesma qualidade desse VHS? No mínimo 10 vezes, no mínimo 20 vezes. Então, qual que é a vantagem? A vantagem é total, né? Você ter um VHS. Se você não liga para visual, para linha, esse tipo de coisa, a gente fazia isso. A gente fazia. E outra, sabe qual que é a vantagem? Que você adquirir hoje uma fita de rolo virgem,
Você vai gastar uma fortuna e, além de tudo, as fitas podem estar com problema. Agora, vá ver quanto que o pessoal vende fita VHS virgem. Pelo menos na minha época, era R$ 1, R$ 2, cara. Se você for nas feiras, como eu fui aí, você vai comprar VHS super baratos, entendeu? Então, com certeza, se você não liga e quer ter uma opção de áudio com um áudio legal, bacana, isso aí é super, né, é super atrativo, né? É muito mais barato até do que comprar fita cassete. Ah, vou comprar uma fita cassete virgem, de excelente qualidade, você vai pagar quanto? 100 conto. Ah, vou comprar uma fita VHS, né, de boa qualidade, de marca boa, 10, 15 que seja, 20 que seja, você entendeu? Então com certeza você vai ter um áudio muito mais, um áudio com muito mais qualidade por um preço muito mais acessível, né? E isso que antigamente era muito mais acessível mesmo. Pô, eu me lembro que fita VHS ninguém queria, cara, botava por R$ 1, não vendia VHS, entendeu? Então com certeza seria uma opção para quem tem muito dinheiro. Para quem tem espaço e disponibilidade de querer gravar em VHS, seria uma grande opção. O problema é você encontrar um videocassete dos anos 90 que não precisa de manutenção, né? Esse é o problema. Mas seria para áudio, com certeza, né? Ah, César, eu tenho um deck de rolo dos anos 70 e tem um amigo meu que tem um VHS Hi-Fi estéreo e tá gravando em fita. Qual vai ter mais qualidade? Óbvio que o videocassete, cara. Ficou óbvio, porque o videocassete, como eu disse, é a aprimoração, né? Tudo é melhorado. A fita é mais bem feita, as cabeças são muito mais bem feitas e tudo mais. O deck lá dos anos 70, ele é o primeiro, né? O que começou a história toda. Continuando. Vladimir Espíndola. Opa, César, estou querendo adquirir uma potência 1800X da Cygnus para colocar no meu set. Eu estive pesquisando e percebi que existem pelo menos 3 versões desse aparelho. Na real, a diferença está na tampa superior deles. Tem uma versão que a tampa é reta, outra versão que tem a tampa é rebaixada e outra versão, uma terceira versão que a tampa é rebaixada e tem um tipo de lata redonda no rebaixo da tampa. Minha dúvida é, as diferenças são apenas estéticas ou não? Tem alguma versão que seja melhor que as demais? Devo evitar alguma versão, pois é inferior? Você já teve essas variações? O que me aconselha, meu amigo? Eu poderia pegar um PA1800D, mas esteticamente estou querendo uma X para combinar no meu set, que já tem uma 1400X, né? E outros aparelhos, tanto da linha 800 como da linha 1800. Desejar muito obrigado e sucesso ao canal. Sim, tem as diferenças. Cara, eu nem vou falar muito que tem sim alguns detalhes, né? A construção desses aparelhos foi muito grande. Se você for pegar 1800D, desde 1984, certo? E 1800X foi até o fim da Cygnus, 90, 91. Então são quantos anos aí, né? Produzindo. Então provavelmente tem algumas diferenças, tipo de marca de capacitor, talvez do sistema de proteção. Deve ter diferença. Mas essa diferença que você está citando é com relação aos transformadores, né? Porque tem a 1800D, você vai ler naquele copinho que fica para cima, assim, sabe? Tem um copinho que fica para cima, né? Você vai lá, vai ler alguma coisa, eu não lembro o que está escrito lá, mas está escrito assim, Dual Transformer, alguma coisa assim. Quem tem um 1800D aí? Leia para nós o que está escrito naquele copinho em cima lá, mas é uma coisa Dual Transformer, que é um duplo transformador. Então já é o toroidal, aquele que tem a tampa rebaixada e tem um copo assim no meio, ele é toroidal e é um em cima do outro ali com um parafusão que trava os dois, certo? Existe uma mesma versão que tem aquele buraco, mas está fechada com uma lata. E ali eu acho que já é o toroidal único. Não tenho certeza disso, mas pode ser que seja o toroidal único, só que com duas fases ali, né? Me perdi agora. Entendeu? Um transformador peça única, duplo. E tem outros que são dois, um em cima do outro, entendeu? E a terceira opção, que é aquela com tampa fechada, que eu não sei se existe a X. Eu acho que X não existe, tá? Porque X são as últimas, e as últimas já tinha toroidal para dar e vender. Você consegue entender? Então, para mim, X não tem tampa reta. Mas as D tem tampa reta. E por que eu acho que aconteceu isso? Porque quando eles fizeram a D
com esse tal Dual Transformer, não sei o que, talvez a disponibilidade dos transformadores toroidal não fosse tão grande como eles começaram a montar amplificador. E aí o que acontece? Pô, precisam montar amplificador e não tem mais o toroidal, não tem mais disponibilidade. E daí eles montaram com um transformador normal, certo? Eu uma vez peguei uma dessas com transformador normal, só que na época eu falei, cara, isso aqui foi adaptado, né? Mas não, né? Depois, com o tempo, a gente vai sabendo disso, né? Isso há 20 anos atrás. A gente vai sabendo essas histórias, porque hoje é fácil, né? Tá na internet. Mas antigamente não era na internet que você tinha que saber dessas coisas. Então existe aquele com tampa fechada. E aí, aquele com tampa fechada, ele já é o transformador de núcleo C, que chama, né? Que é o transformador normal. César, existe alguma diferença no áudio? Não, na minha opinião não, porque a tensão que chega nas placas tem que ser a mesma, o aparelho com certeza foi equilibrado para aquele transformador. Talvez o que se possa ter algum tipo de problema é você pegar um equipamento que tinha toroidal e queimou o toroidal, e aí a pessoa adaptou um transformador normal. Daí talvez tenha alguma coisa assim, entendeu? Talvez possa ter. Mas se o teu for original com o trafo grandão, ela é mais pesada, inclusive, talvez até toque mais, até, mas não sei se existe diferença. Então, o que existe mesmo, que a gente sabe, é a diferença da construção, e como eu disse, a teoria é que talvez tenha faltado o toroidal para montar os Dual Transformer, alguma coisa, e eles colocaram o transformador normal e venderam o PA1800 normal. Claro que existem os PA1800, os últimos mesmo, que são os Onix, né? Mas daí ele tem um painel diferente ali, seja, para mim é PA1800D e 1800X daquela versão mais clássica. O que veio depois, com um botãozinho diferente de apertar, aí já não é mais as clássicas, né? Então basicamente é isso. Mas César, você escolheria alguma para comprar? Sim, certo? Se eu tivesse as opções, né? Todas impecáveis, em excelente estado, todas iguais, qual você compraria? Eu compraria uma D 1800D, mas isso particularmente meu, né? Você já falou que quer uma X, como eu já disse, talvez não tenha, eu acho que não existe com tampa fechada em cima. Talvez, sei lá, um híbrido ou, sei lá, uma adaptação numa época que a Cygnus fez para poder vender, talvez, não tenho certeza. Mas eu prefiro uma D com duplo trafo toroidal, né? Então é isso que eu sei. A história que eu conheço é essa. Se você tem uma informação diferente da que eu falei e está assistindo esse vídeo, deixe aí nos comentários, eu leio para todo mundo ficar sabendo na semana que vem. Florida Today. O mercado é uma gangorra. Há épocas em que se tem abundância e tem momentos que falta tudo. Tentando comprar um DCC Player, DCC Player e nada como preço condizente. Aparece e estou falando de um produto dos anos 90. Cara, se eu for te contar as histórias do DCC Player, né? Deixa eu pagar aqui. Então, eu tive uma vez né? E as pessoas não entendiam, né? Porque eu falava assim, não, isso aqui não é um tape deck. Eu tive um Philips, que ele abre a tampa assim, você põe a fita, daí ele recolhe a fita como se fosse um CD player, né? Daí eu falei assim, isso aqui não é um tape deck. Isso aqui, acho que se não me engano, a fita é diferente também. Não pode pôr fita normal, é uma fita específica. Se eu não me engano, não lembro disso. Mas não é um tape deck. Se você botar uma fita normal ali, talvez até ele abre e fecha a gaveta, mas ele não vai fazer o serviço ali. Então o que acontece? Não é um tape deck normal. Você entendeu? Um tape deck e tal. Ninguém queria, cara. Ninguém queria. Isso aí, onde é que eu vou encontrar fita? Pô, não sei o que, ninguém queria. Eu me lembro que eu até sei quem comprou. E hoje, inclusive eu vi um equipamento desse anunciado há uns 2 anos atrás por R$2.000. Aqui em Curitiba mesmo, o cara tem lá naquele prédio, no edifício Asa. No edifício Asa, o cara tem lá acho que é a filha do cara, acho que o cara morreu e tá vendendo os equipamentos lá e tem um DCC lá. Só que com certeza ela viu no eBay, alguma coisa assim, tá pedindo R$2.500, você entendeu? Então, mas eu me lembro daquele que a gente tinha ser vendido por menos de tape deck. Por quê? Porque ninguém queria, você entendeu? É complicado. E esse que eu vendi na época por menos de preço de tape deck, eu lembro para quem está. Eu poderia procurar ele e encontrar, ver se ele vende pelo preço condizente. Mas hoje em dia, como a gente sabe, a internet está aí e com certeza a pessoa vai fazer uma pesquisa na internet e aí já era, né? Então realmente, né? Tem alguns equipamentos que ainda tem preço lá embaixo
e tem outros que... Videocassete, como eu comentei no outro comentário, é o exemplo clássico disso, né? Cara, videocassete ninguém queria, meu irmão. Ninguém, nossa. E hoje os caras pedindo fortuna em videocassete aí, né? Os Diamond, né? Da Samsung, putz, os Sharp, Stereo, Hi-Fi com 2 ledinhos que correm assim, os Sony. Eu me lembro de um JVC que eu tinha com lateral de madeira, abaixava a frente, os comandos aqui, você enfiava a fita, tinha um puta de um display. Cara, coisa mais linda, né? Ah, R$50. Continuando. Marcelo Guimarães. Voltando ao assunto da feira do rolo, amigo meu comprou nos USA, nos Estados Unidos, né? Na cidade onde ele mora, em San Mateo, Califórnia, uns 2 meses atrás, um tape Akai CSM1, aquele dos views de lado, em pé, na feira do rolo por $50. E tá funcionando tudo. Agora, o problema é trazer para cá, porque pesa uns 5 quilos e fica uns $120 de frete, fora a facada do imposto. Mas eu sempre quis ter esse tape deck, porque acho muito bonito. Cara, eu acho que nos Estados Unidos ainda dá para encontrar, como você disse, em feira de rolo, esse tipo de... Às vezes, que nos Estados Unidos tem muitos desapega, né? Como é que chama? Garage sale, né? Aqui também, os caras já tem... Os caras americanizaram aí, com certeza já tem as vendas de garagem, né? Mas isso era uma moda nos Estados Unidos. Então imagina você tá num lugar onde os caras jogam tudo para fora e tô vendendo, né? Tô vendendo qualquer coisa. Aí sim, talvez você consiga comprar bastante coisa legal, dê para encontrar bastante coisa legal. Mas agora, nos sites, tipo no eBay, já tá ali o filtro, né? Quer dizer o quê? O cara já garimpou, certo? E já tá colocando ali para venda. Então você não vai encontrar mais essas boiadas. Na minha época, 2007, 2008, você encontrava muito essas boiadas no eBay. Mas hoje em dia já não. Inclusive, né, eu preciso reviver um canal dos Estados Unidos, é bem legal isso. Na verdade, eu gosto muito disso, né? Não é à toa. César, você é fanboy de americano, você é subordinado, né? Tá essa moda aí agora. Você é subordinado americano. Cara, você é subordinado a quem? A quem você é subordinado, certo? A Cuba, né? Putz, não poderia. Vamos dar um outro exemplo. Sei lá, subordinado a um australiano, né? Cara, subordinado ao americano, meu irmão. Por quê? Porque eu gosto dos carros que os caras fazem, eu gosto dos áudios, dos equipamentos que os caras fazem, eu gosto dos hobbies que os caras têm, né? Só não gosto do que eles comem, né? Mas tudo bem, então tanto faz. Eu gosto da maneira como eles vivem lá, né? Eu gosto... Cara, não tem como, você entendeu? Então, óbvio. Então, com certeza, você ir para lá e conseguir acessar essas feiras, eu estava falando do canal, né? Tem um canal bem interessante que o cara tem uma caminhonete, ele tem uma bicicletinha, e ele vai naqueles lugares onde tem um monte de fábrica e tal, e vai abrindo os lixos. Então ele pega a bicicletinha, abre os lixos, cara, você vê cada coisa que o cara encontra. Uma vez o cara encontrou equalizador da Yamaha, um monte de coisa, daí ele põe, separa, vem com a caminhonete, pega e leva embora. Então quer dizer o quê? Esse ali que é o ponto de você garimpar. Isso sim é um garimpo, certo? Você garimpar na loja, que o cara já fez tudo, que o cara já botou ali, que o cara já... Ali não é garimpo, isso não é garimpo, certo? Garimpar é você ir no lugar e pegar realmente de dentro da terra. Garimpo o que é? Você ir lá e tirar o ouro debaixo da terra, né? Então é a mesma coisa, você pegar o equipamento que tá lá, tipo, pra ir pro lixo. Aí sim, isso é garimpo. Então existia esse canal, o cara ia lá e começava a catar, cara. E aí, o bacana desse tipo de canal, de vídeo, é que você vê o que o americano joga fora e o que o americano consome, cara. Você entendeu? Porque se você for... As pessoas falam assim, não, vou fazer isso aqui no Brasil. Cara, o brasileiro joga fora o quê? Papelão, madeira, pedaço de pau, né? Não joga fora coisa legal, bacana. É muito difícil. É móvel, né? Móvel que o brasileiro joga muito fora móvel. Mas por quê, né? Putz, bom, já que acabei essa pergunta aqui, vou continuar conversando aqui com vocês até acabar meu tempo, tá? Então, por que o brasileiro joga fora móvel, né? Porque vale mais a pena ele jogar fora o móvel do que pagar o frete para levar para outro apartamento. Então, digamos, o cara tem um apartamento. Tô aqui morando aqui, vou mudar de lugar. Beleza, mas eu tenho que levar meu sofá, meu não sei o que. Ah, não.
em vez de pagar lá R$ 1.000 pro cara transportar o sofá, ele joga fora o sofá ali e vai no outro apartamento e compra outros, entendeu? Então, mas no americano não, cara. Cara, americanos, eu vi uma vez esse cara, ele encontrou uma coleção de carros, de boneco, da NASCAR, sabe? Então, porra, ele foi lá e, cara, olha só, a coleção inteira da NASCAR, tipo, troféus, e, cara, o americano joga fora cada coisa, então, esse consumismo, né, do americano, pra quem gosta das coisas, assim, de coisa diferente, de coisa nova, cara, é muito legal, muito bacana, assim, entendeu? Então, nada impede de você encontrar esse tipo de equipamento também lá, mas é bem difícil. O nosso amigo aqui, ó, que eu sempre falo o nome dele, o Florida Today, ele compra muita coisa nos Estados Unidos. Outro dia ele me mostrou aqui um deck, acho que é Yamaha, né? Ele me mostrou um deck que ele ofereceu $10 pro cara, o cara vendeu o deck pra ele por $10, entendeu? Então, cara, é outro nível, né? O consumismo americano é outro nível. Mas como você disse aqui, hoje em dia já não dá mais para você comprar lá e trazer, né? Então eu tenho interesse em comprar, ó, vamos lá, então eu tenho interesse em trazer algumas coisas dos Estados Unidos, que o cara fala assim, não, aonde você estiver nos Estados Unidos, all cost, né, tipo, toda a costa dos Estados Unidos, aonde você estiver, eu te vendo os produtos e te cobro $4 para te entregar. Então, digamos, o cara tá lá na Califórnia, certo? E eu tô aqui em Nova York, digamos que seja, o cara fala assim, não, te entrego por... Bom, é isso aí, fica pra uma outra hora, acabou minha bateria, tchau!